seja bem-vindo ao Franco Conecta Pod, o seu canal, o seu espaço de conexão com o universo condominial. E esse espaço aqui é para receber personalidades, experts e também amigos que atuam nesse mercado e que vão trazer o conhecimento, as melhores práticas e também um pouquinho do dia a dia do condomínio. Bom, hoje eu tô aqui num mês muito especial, que é o mês de março, o mês das mulheres, recebendo 3 mulheres incríveis. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lari, CEO da Dharma Condo, e como a Roberta bem falou, hoje a gente está aqui com uma mesa repleta de mulheres sensacionais desse mercado condominial, e eu tenho o prazer de apresentar a primeira. Eu tô aqui Estamos aqui com a Ariane Albertassi, que é gerente de contas numa grande administradora aqui do Rio de Janeiro, a ML Administradora de Imóveis, que um ganchinho é a empresa do Manuel Maia, que é o ex-presidente do Cresce, que eu falei aquele lá que você falou no primeiro episódio. Maravilhoso. Então, uma empresa que no coração. Ari, se apresente pra gente. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando a ML Administradora como gestora condominial. Parabéns pelo projeto, parabéns Larissa, Roberta, por essa iniciativa. Eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito o mercado condominial. Bom, eu trabalho na ML Administradora há 11 anos e tenho aprendido cada vez mais nessa área condominial, que é um mundo, na verdade, né? Que a gente está sempre em aprendizado. E eu espero poder contribuir aqui com o debate e com os assuntos que a gente vai levantar aqui hoje. E com certeza vai, né, Com Roberta? certeza, maravilhosa. E eu quero apresentar agora aqui para vocês a Rafa Felizola. A Rafa faz parte do nosso grupo W Condo, vai estar aparecendo aqui para vocês. Olha só, gente, peraí, não apareceu aqui a logo do Dharma Condo. Não, a gente vai ter uma DR sobre isso. A gente precisa ter uma DR sobre isso, porque vai ter o momento certo. Então, assim, a gente tem que se adequar ao nosso início, Lari. É verdade. Você tem que falar, eu sou Larissa, síndica profissional, fundadora do Dharma Condo, vou trabalhar isso em mim. Então, a gente vai aprendendo, né? Esse canal de conexão também é para isso. Pra gente aprender e cada vez potencializar aquilo que a gente tem de melhor. E aí a Rafa tá aqui. A Rafa, ela faz parte do nosso grupo de mulheres, que é o W Condo. Através desse grupo, esse grupo tem um pouquinho desse espaço aqui, né? Então, eu me sinto muito honrada de poder prestigiar esse grupo recebendo mulheres incríveis nesse mês da mulher. E, Rafa, conta um pouquinho pra gente aí, se apresenta e fala aí pra gente como é que você iniciou nessa carreira no mundo condominial. Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela, eu sou advogada condominialista. E é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. E é uma honra também estar aqui representando a jovem advocacia. Principalmente nesse segmento que é tudo muito novo, tudo muda a todo momento. Então é uma honra fazer parte do nosso clube W Condo. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Espero contribuir bastante. Com certeza. E a gente está com uma mesa completa hoje, Roberta. Isso aí. Estamos de A a Z hoje. Estamos de A a Z. Nós temos síndica profissional, nós temos advogada e a gente tem administradora de contas. Então... E a gente tem uma empresa, gente. Eu também represento a Franco Vieira, nossa patrocinadora, né? Uma empresa de engenharia. Então, a gente vai poder falar aqui de vários vieses, Mas sabe né? o que é? Quando a gente pensa em Franco, a gente pensa em solução. Quando a Ai, gente que pensa maravilha. em advogado, em administrador em si, qualquer problema. Então, mas você acha que obra não tem problema? Tem muitos. E eu costumo dizer o seguinte, não é sobre o problema, porque o problema sempre vai existir, né? Seja no condomínio, seja na obra. É muito mais a forma que você resolve esse problema. Né? Ali a gente está falando com pessoas e quando a gente está com um grupo muito grande de pessoas, os problemas acontecem. Então, eu acho que você tem uma pergunta especial aí. Eu tenho, e essa pergunta já vai ser para a dupla dinâmica, Ariane e Rafaela ao mesmo tempo. Vou tirar aqui um pouquinho essa capa de síndica aqui, vou colocar na mesa que hoje eu sou co-host, Roberta. Olha que maravilhosa. Rafa e Ariane, quais são os problemas que vocês mais lidam no dia a dia quando a gente fala de relacionamento em condomínio? Você começa? Posso começar. Vamos lá, o comportamental, tá? E o comportamental, ele se enquadra em várias questões. A gente sabe que a gente tem o Código Civil, que fala de condomínio, tem a lei de condomínio e tem as leis internas, que é a convenção condominial e o regimento interno. Então, quando a gente linka
tudo isso com o comportamento humano, existem pessoas que estão a todo momento querendo bater de frente e são irredutíveis em seguir regras. Então, essa questão comportamental, ela é muito complicada, porque dentro da advocacia condominial a gente pode enquadrar em várias questões, tá? Tanto psicológicas, emocionais, quanto um condômino antissocial que está ali só para ficar fazendo a diferença no sentido de gastar toda a energia do síndico ali. Então, essa questão comportamental em não estar respeitando as leis é muito complicado dentro da sociedade condominial. Ari, eu vim também do ramo de administradora de condomínios e tem uma questão assim que as pessoas, quando a gente fala de administração de condomínios, elas pensam, faz o meu balancete, faz o meu pagamento, faz o meu recebimento, e elas não sabem o quanto a gente também está inteirando naquele dia a dia do condomínio. Para você, na administradora, o quanto de demanda chega na questão comportamental? Eu digo no fato de um síndico talvez procure vocês para fazer uma mediação, ou um condômino, eu não quero falar com o meu síndico, eu não aguento mais. Isso acontece? Isso chega para vocês? E qual é o papel da administradora nisso? Chega sim. Uma das demandas, inclusive acho que a maior das demandas é a gestão de conflitos. A gente tem observado que os conflitos na área condominial hoje, eles cresceram muito, inclusive no âmbito judicial, da pandemia para cá principalmente. Sobretudo com relação à convivência interna dos condôminos, né? A gente fala também de gestão de conflito entre o síndico e o morador, mas o conflito também acontece entre os próprios moradores, né? Como que a gente atua nesse sentido? A gente atua, de fato, fazendo uma intermediação para que nenhum lado se sinta prejudicado ou se sinta menos favorecido, né? O nosso papel inicialmente é orientar e fazer com que os dois lados estejam informados sobre os seus direitos. Porque hoje a gente observa muito uma disputa de direitos, né? Quem está certo, quem está errado. A questão não é quem está certo, quem está errado. É saber fazer com que ambos saibam que o condomínio é uma sociedade. Sim. E para a sociedade funcionar, é preciso que todos respeitem o espaço de cada um. Então, a gente atua nesse sentido, fazendo a intermediação, uma mediação de fato, mas, sobretudo, mantendo os dois informados sobre a legislação atual, vigente, sobre a própria convenção do condomínio, que muitas vezes fala sobre as regras de uso, as regras até de convivência também. Então, nosso papel, principalmente, é informar, nos manter atualizados, principalmente, mas também manter os nossos clientes informados, para que esses conflitos, eventualmente, não aconteçam. Ou se aconteçam, que a gente consiga resolver da melhor forma. Eu tenho uma pergunta aqui já. Claro. E eu já vou entrar logo na ferida. Vamos lá. Quais são os top 5 problemas que chegam para você, Lari? Lari não, desculpa, Ari. Parece. Que chega para você lá na administradora. Os top 5. Primeiro, conflito entre moradores, como eu mencionei há pouco, sobre, tá estendendo coisa na janela, tá obstruindo passagem da área comum. Então, primeiro deles, conflito interno. Segundo, financeiro. Hoje a gente está vendo uma questão, assim, absurda de cota alta, não concordo com cota extra, enfim, questão financeira 2. Terceira, cachorro. A gente observou muito de um tempo pra cá. Proibido humanos, permitido cachorros. Exatamente. A gente tem notado um aumento expressivo, considerável de pets nos condomínios. E isso multiespécie agora. Exatamente. Isso é um novo assunto que está vindo à tona. São nossos filhos, gente. Filhos mesmo, exatamente. E aí é difícil quando chega nessa questão, né? Porque não dá pra lidar como um pet. É um filho, então às vezes é difícil. Chega uma pessoa, mas seu pet está latindo. Mas seu filho fica chorando o tempo inteiro, né? Se a gente for fazer uma analogia de mãe de pet, a gente fica até assim, é até um pouco delicado falar isso, mas é uma questão também, né? Eu tô de home office, seu filho não para de bater a bola e fazer barulho. E o meu pet está latindo, Exatamente. Né? Então, terceiro, pet. Quarto, barulhos em geral, seja no salão de festas ou no próprio apartamento, em razão também do home office, que é uma coisa que aumentou muito. Quinta e última, eu acredito que seja com relação a contato com o síndico. A gente tem visto e tem contato com o aumento dos síndicos externos atualmente, mais de 2021 para cá, os síndicos externos têm tomado mais espaço, mais proporção, o que também é muito bom para o condomínio.
Mas isso também tem gerado conflitos com os moradores. Então, acho que o top 5 seria basicamente esse. Com certeza. Ainda mais que era muito acessível, né? Exatamente. Era ao alcance de um interfone. Exato. Agora, com a profissionalização, né? Sim. As questões que o síndico não tem como resolver, porque é uma questão ali da zeladoria, Sim. ou alguma questão ali do dia a dia do condomínio, acaba virando Exatamente. um impasse aí de comunicação. Exatamente. E no âmbito jurídico, doutora Rafaela, top 5, fala pra gente aí, Top problemas 5. condominiais. Vamos lá. Eu coloco como condômino antissocial, tá? O que é um condômino antissocial, Rafa? Vamos lá. Explica. São aquelas condutas reiteradas que o condômino não respeita a legislação interna do condomínio. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Utilização de piscina. Chegou até um caso para mim recentemente, que era um condômino que ele não respeitava as regras internas de utilização daquela área comum. Então, ele sempre chegava depois do horário, ele não apresentava a carteirinha, ele não queria apresentar o atestado médico. E isso estava diversas vezes e acontecendo até que o síndico o chamou para conversar, porque não queria aplicar a notificação, enfim. Sim. Tentou mediar de uma certa forma, né, mais pacífica, e ele começou a gritar com o síndico. E assim, ele é enquadrado como um condômino antissocial, ele não respeita regras, Sim. né? E a conduta E quando ele é reiterada, chamado a atenção, ele ainda cede, ele né, na sua defesa. Ele ultrapassa a linha do respeito, né? Sim. Exatamente. E necessariamente precisa ser algo reiterado. Precisa. Porque o que acontece? O condômino antissocial, ele é caracterizado antissocial em assembleia. Tá? Você leva em assembleia, pontua tudo que esse condômino vem fazendo, tá? Obviamente, você tem que ter prova material para isso. Sim. É conversa de WhatsApp, notificação, tudo. Não adianta achar ele chato, gente. Tem que documentar e tem que seguir o rito legal. Sempre, sempre. Porque se a gente não tiver prova material, a gente perde aquilo ali. Sim. E pode virar contra o condomínio futuramente. Exatamente, ainda vai se tem desgastar isso. É um mais problema ainda. maior, É. até financeiro, né? Exatamente. Então, a gente... Pode falar? Não, pode falar. Então, são essas condutas reiteradas que caracterizam, a gente leva para a Assembleia, explica toda essa natureza aí dessas ações dele, e aí a Assembleia fala, não, é um condômino antissocial. E aí, o que a gente faz? A gente agora vai levar para o juiz para ele definir se ele continua ou não no condomínio. Então, Rafa, a decisão se vai entrar com processo ou não é na Na Assembleia. Assembleia. E aí entra com processo e depois quem decide é o juiz, de acordo com as provas. Exatamente. E a segunda causa? Então, a segunda causa eu vou falar dos pets. Ah. Porque isso tem sido um problema muito recorrente em condomínio, né? É aquela questão assim, vamos mudar o nosso regimento interno e vamos colocar que o pet não pode passar pela área comum andando. E aí entra o advogado e explica que a gente não pode afetar o direito de ir e vir do pet, que também afeta o do condômino. Então, isso tem sido o termômetro altíssimo na convivência ali em condomínio. Meu cachorro nem sabe que ele é cachorro. Se eu falo isso pra ele, não pode passar por ele, vai Ele perguntar vai por quê. estribuchar. Ele vai Que estribuchar. Como absurdo. assim, mãe? Verdade. Como assim? Eu durmo na cama com você. É verdade. O que é cachorro? cachorro? Ele nem late, né? Sabe nem que é latir. Terceiro ponto, eu falo da inadimplência. Inadimplência, tá? Por que inadimplência? Porque a gente tem aquele inadimplente recorrente e isso gera um prejuízo absurdo na receita do condomínio e muitas vezes afeta a prestação de contas do síndico também, né? Porque ele está provisionando ali, recebeu uma receita X, tem uma despesa Y, não recebe aquilo. E aí, assim, é dever do síndico também ter o controle dessa inadimplência. Só que até para essa inadimplência, para você entrar com a ação judicial, tem custas. Claro. Né? Então, eu coloco aí o terceiro ponto como a inadimplência também, tá? O quarto ponto é a perturbação à tranquilidade, né? O seu vizinho ali que não para de fazer barulho, passa das 10 horas da noite, começa a gritar, né? E aí vai lá, interfona para o síndico, então liga para o síndico profissional e busca uma solução nessa questão toda. Me veio aqui uma questão agora. Opa. Pessoal, vou de consultoria aqui. Então vamos. Já vou logo de consultoria. Então, eu tinha uma sala comercial, um estúdio, e ao lado tinha uma casa de massagem.
que a princípio era uma massagista, né? Era uma profissional terapeuta. Só que, na verdade, viraram várias. E o público-alvo eram homens. E tinha barulho. E aí eu quero entender. Isso entra na questão do barulho. Barulho da massagem acontecendo, entendeu? Uma massagem barulhenta. Será que vocês me entendem? Lógico. Exatamente. Tudo. Altíssimo. Não é aquela massagem, né? Que a gente tá acostumado a fazer uma Coisa, drenagem, não. Entendi. E aí entra na questão do barulho ou entra na questão do antissocial? Então, a gente precisa analisar a fundo ali todas essas questões, inclusive se é um condomínio residencial, um condomínio comercial, porque isso tudo também enquadra o horário desse barulho. Mas, de qualquer forma, perturbação à tranquilidade. Isso é uma contravenção penal, tá? Então, isso tudo precisa ser levado para um jurídico, para ele analisar e tomar as medidas necessárias. E se, assim, você informa a unidade que não é para seguir diante desses parâmetros e ele continua, ele vai ser enquadrado como um condomínio De repente, social. pelo barulho, é mais rápido e menos custoso. Não, e aí o síndico, eu coloco assim, até o síndico pensar em algumas outras formas também. Por exemplo, isso acontece muito em condomínios comerciais, principalmente no centro do Rio, né, Ariane? Muito. E aí você pensa, o síndico talvez implementar achei um que só controle. acontecia no meu condomínio. Não, é muito comum. Não, muito comum. Inclusive, no prédio onde a sede da ML Administradora fica, é um prédio comercial com muita rotatividade de pessoas. E esse número, as salas que atuavam com massagem, Gente, eu tô aumentou pensando o aqui, é o número. álibi perfeito, né? É o álibi perfeito. Não, eu fui ali num cliente. sim. E ele tá num prédio comercial, né? Todo mundo vendo ele entrando, ele Exatamente. saindo. Não deixa de ser um cliente. E às Exatamente. às vezes você tentar implementar um controle de acesso mais rigoroso, não é que vai sanar aquilo, mas vai inibir um pouco. Por quê? Eu não tô tendo livre acesso, mas sem deixar registro, É isso que eu ia falar. né? Eles colocaram catracas, né? Com roletas. Então, para você passar e ter acesso ao prédio, você teria que colocar o seu nome e identidade. E a foto. E isso diminuiu muito, É. porque as pessoas Ele comprometidas se no expõe ali, né? Pro cadastro. Sim, diminuiu bastante. Mas não erradicou, Não- mas diminuiu. Até porque o brasileiro, ele sempre vai arrumar um jeitinho. jeitinho, né? Exatamente. O último, Falta o Rafa. último. É a questão da acessibilidade nos condomínios, boa. tá? Principalmente os condomínios antigos, que não tem rampa de acesso, não tem o corrimão adequadamente. E às vezes não tem nenhuma estrutura física capaz de Exatamente. fazer essa adaptação. E assim, tem síndicos que ainda não se atualizaram nessa questão da acessibilidade e isso está gerando muito conflito nos condomínios. E tem lei, né? E Ele tem que lei. cumprir. E tem que cumprir. Você tem um Caramba, e prazo como é pra que cumprir. fica esse cumprimento? Assim, eu posso falar porque a gente faz auto-vistoria na Franco. Sim. Então, a gente tem muitos casos que a gente orienta essa adaptação de acordo Sim. com a lei. Mas como é que fica isso na prática? O condomínio tem que ter uma verba, um dinheiro destinado para aquelas obras, né, de adaptação. Sim. E se ele não tem? Ele leva para a assembleia, faz cota extra, ele precisa se adequar àquilo ali. Então, assim, o síndico não quero saber, até agora ninguém veio aqui, ninguém multou o condomínio. Mas se você faz uma denúncia anônima, ele vai ter um prazo ali para cumprir aquilo. E aí vai ter que fazer de E qualquer vai ter jeito. que fazer de qualquer jeito. Ou então, se um morador, né, que tem qualquer questão Sim, ali sim. de preferência, enfim, se ele entrar com qualquer ação judicial, ele vai ter que fazer. O condomínio precisa se enquadrar aquilo. Sim. Então, esses são os top 5. Eu acho que a gente, em muitos desses casos que as duas levantaram, a gente fala muito sobre o poder de deliberação da Assembleia, o quanto ela pesa na legislação interna, vamos dizer ali, de um condomínio. E aí eu tenho uma pergunta para Ariane. Eu vi que há pouco tempo a ML fez um evento voltado para síndicos também, e nesse evento eles fizeram uma simulação de assembleia, inclusive eu participei desse evento, gente. foi muito eu não divertido. fui nesse. legal. Que pena. Foi bem divertido. Eu participo de Muito poucas. Eles pegaram uns exemplos, assim, bem Corriqueiros cabulosos, também, né, mas pra que- tratar. Foi feito de forma leve, com bastante humor. A gente sabe que no dia a dia não é Não dessa tem humor, forma. não tem humor. forma, Não É é. tiro, porrada e bomba. Exato. Mas eu acho que foi um momento muito oportuno e muito legal para tratar de assuntos e demonstrar para aquele síndico, com humor ou não, como ele pode se portar em Legal. algumas assembleias mediante aquilo. Então eu achei bem legal da ML levantar essa bandeira no evento. Foi muito bom.
Aí eu pergunto, Ariane, qual é de fato o papel de uma gerente de contas, de uma administradora em uma assembleia? Ela tá ali só para fazer a lista de chamadas, ela tá ali só para apresentar uma previsão orçamentária? Não, qual é o papel dela ali naquela assessoria? Então, o papel da administradora, como até mencionei anteriormente, é manter o cliente informado, mas não só isso. Na Assembleia hoje acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Normalmente a gente monta a mesa com o presidente, o secretário, que normalmente é o representante da administradora, e o síndico, né? Só que normalmente a pessoa, enquanto presidente da mesa, não tem muita noção, na maioria das vezes, que ele precisa conduzir aquela Assembleia, né? Conduzir, respeitar a ordem da Assembleia, fazer com que a Assembleia seja produtiva, com que todos os itens sejam deliberados. Então, o papel da administradora, muitas das vezes, tem sido fazer a condução, a mediação entre os conflitos que ocorrem durante a Assembleia e, sobretudo, respeitar a ordem da pauta, que inclui a prestação de contas, falar do último período que está sendo aprovado, se alguém quer colocar alguma observação, perguntar se houve ressalvas na prestação de contas, porque, às vezes, quando a Assembleia acontece e vai tudo muito rápido, entra um assunto no outro, você acaba não concluindo os assuntos que estão sendo ali pautados. Então, importante, além de conduzir, fazer com que cada item seja deliberado de maneira respeitosa, sem que um avance o tempo do outro, com que todos consigam falar no seu tempo, com que os assuntos sejam deliberados até o final, com que todo mundo consiga entender o que está sendo apresentado, porque isso é muito importante. Às vezes, numa assembleia onde todo mundo está falando ao mesmo tempo, não dá para entender exatamente o que está sendo tratado, então a gente tem que chamar ali para o assunto novamente. Gente, olha, o que foi deliberado e votado foi isso aqui, todo mundo entendeu? Então, eu acho que, além da gente informar, é fazer com que a Assembleia seja, de fato, uma reunião produtiva e que seja clara para todos, para que a ata que seja feita posteriormente seja uma ata que todos entendam quando forem fazer a leitura. Então, hoje eu vejo que a administradora, mais do que fazer a ata, ela tem o papel de orientar, de manter todos esclarecidos e, principalmente, mediar, porque as assembleias têm sido cada vez mais calorosas, então vocês já devem ter essa experiência, né? Então, é exatamente isso, fazer com que a Assembleia seja uma Assembleia produtiva e muito boa. Viu que teve um conflito, chama ali para a pauta, volta para o assunto, tenta fazer uma mediação. Obviamente, se passar do limite e começar a ter algum tipo de desavença, briga, aí sim a gente vai intervir. Mas o objetivo final é fazer com que a Assembleia seja produtiva e clara para todos. Maravilhosa. E como que funciona a gravação das assembleias? Porque eu ouço muito dizer... Quando a gente vai, né, a Franco vai, olha, eles avisam, né, olha, essa assembleia está sendo gravada. Muitas vezes a gente vai para falar, né, da obra, explicar da empresa. Como é que funciona isso? Então, antes de fazer a gravação da Assembleia, é importante inicialmente perguntar se a Assembleia concorda da reunião ser gravada. Porque se alguém discordar e falar, olha, eu não quero meu direito, eu não quero minha imagem sendo exposta, vinculada. E ele tem o direito de discordar. Então, o ideal é que a Assembleia, em sua maioria, concorde com o registro e a gravação da Assembleia. Mas aí é a maioria simples, ou não? Se um discordar, não pode gravar? Se um discordar, a gente não orienta a gravar justamente para evitar conflito, né? Então, A Rafa pode reforçar. Essa questão da gravação da Assembleia. Não há nenhum impedimento legal porque é uma audiência pública, entendeu? Então, assim, é bom você informar, olha, estou gravando apenas para redigir a ata, dividir com o presidente e a gente guardar, caso seja solicitado judicialmente. Como defesa, Como né? defesa. Mas não você mandar para as pessoas, expor aquelas pessoas. Tem a Lei Geral de Proteção de de Dados. dados. Então, a gente não pode. A fala, a imagem, tudo se enquadra na lei. Mas por ser uma audiência pública, não há nenhum impedimento. Óbvio que, assim, você chega numa assembleia, estou gravando a fins apenas de redigir ata. Todo mundo se manifesta dizendo que não quer, a gente tem que respeitar o princípio da coletividade. Exato. Então, ok, vou só pedir para constar em ata que ninguém quer. Essa assembleia flua, né? Porque você já começa ali com uma objeção geral. Exatamente. Como é que você vai querer o sucesso, né, dessa assembleia? Exatamente. E a chance dela não acabar bem é muito grande. E a chance dela não acabar também é muito grande. Bom, estamos falando de assembleia que não acaba. É porque a assembleia é um assunto, assim, primordial em condomínio, né? Que está muito vinculado, né, entre a administradora, a advocacia e o síndico. Falando em vínculos, acho que essa é uma palavra boa e uma palavra-chave pra gente.
Doutora Rafaela, qual o relacionamento do escritório jurídico com a administradora? Vocês se respondem entre si? Vocês precisam do síndico para mediar isso? Até onde o trabalho de uma vai? Até onde uma depende da outra? Como é que isso funciona? Eu acredito muito que o síndico, o advogado e a administradora são uma equipe, né? São um trio que eles têm que estar em sinergia. O advogado precisa ter um ótimo relacionamento com a administradora, até porque tem a questão da inadimplência, tem a questão da mediação, a administradora está ali para auxiliar o síndico, o advogado também está ali para auxiliar o síndico. Então, assim, eles têm que estar em constante sinergia e em constante troca. Vocês já repararam quando tem um desses três com um termômetro altíssimo? Não dá certo. Começa o caos. Fica aquele conflito, aquela energia pesada e nada flui. E aí começa a atingir todos os condôminos. Então, assim, tem que ter uma parceria em primeiro lugar sempre. Sempre, e a comunicação. Verdade. Comunicação é tudo. Não, maravilhoso. E assim, no seu ponto de vista, assim, como advogada especialista em direito condominial, quais as assembleias que são, assim, Assembleia, importantíssimas? Ela gosta desse assunto. Gente, eu amo assembleia, eu juro. Mas qual, É assim, terapia. existem vários tipos de assembleia, né? Sim. Quais delas é indispensável, assim, Então, o advogado? Roberta, eu vou te contar uma Todas. curiosidade. Antes de me tornar advogada condominialista, eu trabalhei por muitos anos em administradora de condomínio como gerente de contas. Então, eu consigo ter esse olhar da administradora e agora do advogado. Eu costumo dizer que todas as assembleias são muito importantes, até porque eu oriento os meus síndicos o seguinte: não toma essa decisão sozinho, leva para a assembleia, escuta os condôminos. E a assembleia mais quente é da prestação de contas. Porque tem a oposição ali que sempre começa a rebater. Tem as pedras, né? Tem O síndico é tudo. telhado, aí tem aquelas tudo. pedras que vão Tem. brotando. E uma vez que você está mexendo com o dinheiro do outro, né? Você está numa parte muito delicada, muito delicada. E tem as outras assembleias de deliberação que entra cota extra, reforma de fachada, por exemplo, que são valores altos, e tem pessoas que não têm a consciência da necessidade daquela reforma, da importância daquilo. E aí começa aquele calor. Isso é até engraçado, porque tem muitas pessoas que ainda têm a mentalidade que eu só faço uma assembleia no ano e eu preciso tratar tudo naquela reunião. Exatamente. E aí fica exaustivo, né? E não, a gente tem lá o Código Civil que ele determina que seja feita uma assembleia anual que a gente chama de Que é assembleia essa de eleição ordinária. também, né? Que ordinária, faz a eleição isso. dos síndicos. A gente trata nela a prestação de contas, previsão orçamentária, e quando é anual, não é bienal, a gente faz a eleição da administração como um todo, né? Síndico, conselho, subsíndico, se ali tiver. Porém, a gente tem as assembleias extraordinárias. Elas podem ser feitas em um número que for necessário durante o ano, né? De acordo com as questões ali do dia a dia do As condomínio, né? As necessidades. necessidades. De forma bem individualizada, né? Exatamente. Não tem um número, assim, quantas que você acha ser razoável fazer por ano dessas extraordinárias? E Vai eu vou, depender eu vou muito. falar, eu também sou muito a favor, eu como síndica profissional, eu vejo muita necessidade não só das assembleias, mas dos encontros informais. Ah, isso Sim. você faz muito bem, eu Muita adoro. coisa. Por quê? Quando a gente chega com no... a síndica. Quando a Eu gente adoro. chega... Gente, olha isso. A gente tem aqui uma síndica profissional que convida os condôminos para um café com a Conversar. síndica. Gente, e ela isso. ajuda o jurídico na mediação. Totalmente, porque ali ela já antecipa assuntos e coisa. também pode levar isso para uma extraordinária, Mas sabe né? o que é? Eu penso o seguinte, quando a gente tá num debate informal, a gente senta pra tomar um café, pra comer um biscoito, o assunto, a gente vai tratar de assuntos Sim. sérios ali, mas de maneira leve. E nessa conversa leve, a gente vai filtrar o que a gente vai levar pra uma assembleia. Quando a gente se encontra só em assembleia, já vem aquela obrigação do É um condomínio. peso, né? Eu vou levar tantas procurações porque eu não Sim. quero isso. Sim. Então, já vira uma coisa... concordo com esse Você já traz... E às vezes tem um conflito natural, né? Eu não tenho criança pequena, de repente tem a turma que tem criança pequena. Exato. Eu já sou da turma que fico nem lá no só barzinho do condomínio. Eu não gosto da Larissa. Então, qualquer Qualquer coisa que a Larissa vira falar, problema. eu não quero. Entendi. Pessoalidade total. Então, Sim. é muito importante filtrar isso. Por isso eu acho tão importante esses encontros informais. E mais uma vez eu vou falar. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora
que não só a ML, mas a gente tem muitas administradoras no mercado que estão fazendo eventos abertos, trazendo palestras interessantíssimas, fazendo podcasts como o Conecta para apresentar, como a Franco, para apresentar assuntos condominiais, para atualizar os síndicos orgânicos profissionais no mercado. E eu vejo isso como o futuro. A gente tem que se comunicar mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que aprender mais, e isso é importantíssimo. Gente, é por isso que eu falo, ela é a garota prodígio do mercado condominial. É e hoje a verdade. gente tem aqui também duas representantes jovens, e cada vez mais quando eu vejo isso, eu fico tão orgulhosa de ver, assim, o quanto os jovens estão entrando nesse mercado, né? Que é um mercado 50 a mais. Sim, O que eu tinha de visão do mercado condominial é o 50 a mais, né? Aquele que já está próximo de se aposentar, ou de repente que vira síndico, que está sem trabalhar. E aí, 3 meninas incríveis, maravilhosas, uma advogada, uma gerente de contas e uma síndica. Gente, eu tô muito bem aqui com vocês. Tô me sentindo até mais jovem. E a gente voltando, né, que a gente tá em março, mês das mulheres. Sim. Eu tenho uma curiosidade aqui que a Ariane pode corroborar. Opa. A ML é uma das poucas empresas no ramo condominial do Rio de Janeiro, não posso falar em âmbito nacional, mas do Rio de Janeiro, que tem lá, na maioria da sua folha, Suas mulheres. Eu, se eu não me engano, mais de 40%. Que legal. Nossa, que legal. E com muito orgulho, porque mulheres enquanto gestoras de setores, não só funcionários. Sim, Nossa, sim. que E legal. esse é o 40%. diferencial, né? Sim, e funciona muito bem. Mas pegando até o gancho que você falou, né, desse mercado ser 50 a mais, a gente tem visto que os síndicos não são mais tão idosos e tão perfis de só entregar papelzinho de pão para receber reembolso. A gente tem observado que os síndicos hoje, eles estão cada vez mais instruídos e mais experientes na área condominial. Tem buscado se atualizar, né? Pessoas novas no mercado, como a Larissa, por exemplo. Então, assim, o mercado mercado condominial como um todo, na verdade, ele tem crescido, absurdamente. Assim, isso é muito bom. Porque a gente não está lidando com pessoas leigas, a gente está lidando com pessoas que sabem do que estão falando, que estão buscando conhecimento em eventos, em cursos, em workshops, em podcasts. E isso é muito legal, porque o assunto, ele não está mais banalizado. Tem muita coisa importante que precisa ser tratada. Legislações novas, fiscais, trabalhistas. Tudo. E o mercado não tá mais para amadorismo. Não está mais. Não, E cada vez mais estão construindo condomínios. Então, esse é um mercado que está crescendo assim, Isso disparado. vai também levantando essa régua, né? Vamos colocar assim, sim, até para as sim. administradoras. Elas precisam se profissionalizar, Exato. elas precisam se informatizar, porque já é um Exato. público que quer tudo muito mais rápido, né? Mais acessível. E elas precisam investir nos jovens, né? Exato. Sim, Exatamente, sim. exatamente. E eu ainda entro na questão emocional, tá? Na psicologia, na inteligência emocional. E isso tudo é a mediação de condomínio. Exatamente. E a gente precisa dessa mediação, precisa de pessoas se atualizando nessa questão de inteligência emocional, autoconhecimento, que isso tudo é uma engrenagem, né? Verdade. E caminha junto. Perfeito, meninas. Eu tô aqui. Eu queria ficar aqui a tarde inteira com vocês. A tarde inteira. Lari, alguma pergunta mais aqui pras meninas? Eu tenho uma pergunta. Projeto de futuro. Vamos lá. Boa. Ari, o que a ML vai trabalhar aí esse ano de 2025 para os clientes dela? Traz um pouquinho de spoiler pra gente. A gente vai ter mais eventos, a gente vai ter... O que a gente vai ter de bom? Bom, primeiramente tem muita coisa sendo desenhada hoje, não só na parte de eventos, que é uma coisa sim que a ML já está se programando para o ano de 2025, a gente já tem uma agora em vista, não vou falar agora quando, mas eu já posso antecipar que já tem os próximos eventos. Vai ser no primeiro semestre? Vai. Então. Vai sim. Fiquem de olho, Já hein? se preparem e nos acompanhem, porque vem muita novidade por aí. Mas além dos eventos, a gente também está desenhando internamente na própria empresa um setor operacional um pouco mais ativo, de planejamento estratégico, de olhar mais para o cliente não só como uma forma de entregar o feijão com arroz, que é entregar o boleto e o balancete. A gente está com uma visão um pouco maior e entregar para ele um pouco mais de segurança e técnica, saindo um pouco do saindo um pouco do tradicional que as demais administradoras apresentam. Então, tem muita coisa
desenhada boa que tá vindo por aí. A gente espera. E vocês têm um podcast também, né? Temos o podcast também, que esse ano a gente vai dar continuidade, vem muita coisa boa por aí. Inclusive, se eu puder fazer o merchan aqui. Claro, deve. Aqui é pra gente se conectar. Isso aqui é contribuição. Esse podcast aqui é contribuição. Se é bom pro síndico, é bom pra gente. Inclusive, a gente quer fazer um convite aqui ao vivo. Por Doutor favor. Marcelo, estamos esperando aguardando você aqui na mesa. E eu ainda digo mais, foi o primeiro evento que eu fui do setor condominial. E eu fiquei muito apaixonada, primeiro pela Lari, que estava lá numa roda de mulheres jovens também, né? Contribuindo imensamente. Então, eu conheci a Lari lá, conheci a ML naquele evento. A gente não tem nenhum condomínio com administração da ML. E eu fiquei realmente apaixonada e isso me motivou a fazer o Franco Conecta, né? Que é o encontro que a gente faz para os nossos síndicos. Sim. A gente fez no ano passado, em setembro. E foi uma delícia. E foi uma delícia. A gente colocou lá 80 síndicos, clientes e outros convidados também. Muito então, bom. Assim, isso trouxe pra gente muita inspiração da gente colocar em prática aquilo que a gente acredita, né? Sim. O mercado condominial, ele precisa ter esses momentos de compartilhamento, humanização, conexão, né? Porque o network é muito importante para Franco. E, assim, eu acho que ele te coloca o network em mesas que o diploma muitas vezes não te coloca. Exatamente. Então, eu quero deixar público aqui que eu fiquei encantada, Marcelo, pessoal da ML, com o evento de vocês, e que muito do que está acontecendo aqui foi por inspiração do que eu vivi naquele dia. Muito obrigada! É uma honra saber disso, Roberta. Obrigada mesmo. E a gente espera que você esteja presente nos próximos eventos. Com vocês certeza. Todas, né? Vai ser uma honra recebê-las. E vem muita coisa boa por aí. Eu espero ver vocês lá. Estou ansiosa. Que ótimo, eu também estou ansiosa. E Rafa, conta gente, aí. Olha aqui, visão de futuro. Vamos lá, visão de futuro. Fomentar cada vez mais esse mercado com a advocacia, com a jovem advocacia. Porque eu acho muito importante. A gente acaba empoderando o outro com uma visão diferente. E eu tô aqui para contribuir. Então, assim, palestras, eu quero dar aulas, eu gosto muito. Então, assim, eu quero agregar nesse mercado, eu quero fazer a diferença nesse mercado, ensinar as pessoas. Eu acho que quando a gente vem para essa vida, a gente vem com uma missão e a gente tá aqui justamente para isso. Se conectar e passar valores e dividir com as pessoas. E eu tenho uma notícia, um spoiler que eu vou deixar aqui para Franco Conecta Pod. A Rafa agora está na Dharma com a gente. Muito maravilhosa. Então, agora a Dharma agora ela tem um jurídico de peso, um jurídico, uma mulher inteligentíssima, carinhosíssima e com coração gigante. Então, venham pra Dharma que vocês estão bem servidos de trabalho. Olha que maravilha. Duas mulheres maravilhosas, porque Larissa a gente não tem nem tava com essa falar, pergunta né? aqui, ó, na ponta da língua, né? E eu vou fazer agora que você já apresentou a Rafa como sua parceira, né, nessa jornada da Dharma. Como é que é o antes e depois com assessoria jurídica? É totalmente diferente. E hoje eu me sinto muito mais confortável em tomar muitas decisões, porque eu sempre tive um perfil de trabalho de correr atrás de informações, de perguntar, de estudar, de me atualizar. Mas eu tenho um limite. Eu digo que cada um tá ali na sua área de atuação, cada um sabe até onde pode ir sozinho. Então, a Rafaela veio para ser esse adiante comigo. Que maravilha. Eu consigo, com ela, trocar experiências do dia a dia e vice-versa, porque ela ali, com uma visão jurídica, às vezes precisa de quem tá no dia a dia e fala assim, Lari, o que eu faço nessa situação? E eu recebi esse caso aqui. Então, é uma troca muito gostosa. E fica muito mais rápido, né? Muito, até as respostas, mais dinâmico, aquilo que tá acontecendo no condomínio. E outra coisa, eu falo, não é obrigado que a Rafaela esteja no meu cliente condomínio. Eu, como síndico, eu não preciso colocar a Rafaela como jurídico. Ótimo. Ela é um plus para aquilo. Ela é o que eu acrescento. Você já tem o seu jurídico? Ótimo. A gente ainda tem mais essa opinião aqui. A gente ainda tem mais esse parecer. Ela tá por fora acompanhando. Muito bom, gente. Muito bom. Esse papo tá muito gostoso. Mas tá acabando! Então, eu quero trazer aqui um momento de contribuição. Ari, compartilha com a gente. Quem aqui que nossa audiência não pode deixar de seguir
do setor condominial? Então, eu acho que a audiência não pode deixar de seguir a ML Administradora. Ah, maravilhosa. Então, eu espero que vocês possam colocar @ML Com Administradora. certeza, já tá aqui embaixo. É um canal de comunicação com os nossos clientes e para os futuros clientes também. Então, eu coloco aqui esse @ para que vocês acompanhem também as novidades, o que vem por aí. E tem muito conteúdo bom também, não é só novidade de evento e podcast. Sim, e lá não. vocês vão ter acesso a muito conteúdo do Marcelo. Eu Exato, acho que vale a pena a gente botar o sim. dele aqui, porque ele vai estar aqui com a gente. Sim, com certeza. Nos próximos episódios. E uma coisa muito interessante que eu tenho acompanhado nas redes sociais da ML é que hoje eles não falam só nessas figuras de autoridade. A gente, óbvio, tem o Marcelo lá falando, mas a gente tem os próprios funcionários da Exatamente. empresa. Muito Eu legal. tenho visto esses Muito. vídeos, cada um Sim, falando legal. um pouquinho da sua área. Então, assista, é muito gostoso. Assista. E você, Rafa? Quem Vamos que lá. a nossa audiência não pode deixar de seguir? Rafaela. Mas eu vou deixar também, tá? Certo. Qual é o arroba Gente, da eu vou ter que Rafaela? trocar essa pergunta de conexão. O @ da Rafaela é Rafaela com PH e 2 L's. Tá aqui, ó. É felizola.adv. E eu quero incluir também o nosso grupo, W Condo, porque através dele eu conheci essas duas mulheres maravilhosas que só acrescentam na minha jornada. Nossa, um dos nossos patrocinadores, né? Porque se não fosse o grupo, eu acho que a gente não estaria Não aqui nessa estaria mesa. aqui nessa E isso mesa. comprova o poder do network que tá passando aqui. E o poder das mulheres. Exatamente. O quanto as mulheres estão ocupando É. o seu espaço no setor condominial. E a gente está no mês das mulheres. Eu quero dar parabéns a todas as mulheres que estão nos assistindo e aos homens também que estão nos assistindo, porque vocês também nos inspiram. E a gente está terminando o nosso podcast. Foi uma delícia. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Obrigada pela Ai, oportunidade. gente. Última mensagem, Rafa. Deixa aí a sua última mensagem. Vamos lá, não desista. Isso é forte, é curto e Fortíssimo. Não forte. desista. Sim. O processo, ele é doloroso, até porque a gente precisa aprender a valorizar quando a gente conquista. Então, não desista e você, mulher, se junte a mulheres fortes, que não desistam também. Maravilhosa. E você, Ari, última mensagem aí para nossa audiência. Eu acho que as pessoas precisam acreditar no seu próprio potencial, assim, não desistir também é muito importante e, sobretudo, acreditar no seu próprio potencial. Às vezes, muitas de nós, mulheres, passamos por situações que nos colocamos à prova, temos que nos colocar muitas vezes para provar o nosso valor e nós temos muito valor, nós temos muitas qualidades, somos muito ativas e muito competentes para poder atuar qualquer que seja o cargo. Então, acreditar no próprio potencial mesmo. Gostaria de aproveitar de agradecer a oportunidade, o convite e parabenizar novamente pelo projeto, pela Franconecta, Roberta, Larissa e os demais envolvidos. Muito obrigada e foi uma honra participar. Ah, muito obrigada, Eu meninas. tenho um gancho nessa Faça. frase que elas Manda duas ver, falaram. manda ver. E eu acho que o que eu tenho dica pra você mulher, pra você ser humano, mas focando na mulher hoje, saia da sua zona de conforto. Eu sei que ter um ninho é muito gostoso, eu sei que você chegar e estar ali no seu ambiente, que você chega de manhã e vai embora, é bom, é seguro, mas quando você sai da sua zona de conforto, quando você se desafia, que é um pouco do que a Ariane falou, você descobre o mundo inteirinho à sua volta, ao seu redor, e você é capaz de conquistá-lo. Então, saia da sua zona de conforto, vai conquistar o mundo, porque o mundo é seu, mulher. Então, pega a tua agulha aí e fura a bolha e bora botar aí todo o seu talento, toda a sua beleza pra gente E eu, contribuir aí pro... se eu for indicar uma pessoa hoje, ninguém me perguntou nada, mas eu estou me perguntando, Maravilhosa. eu indico Roberta Butti, porque é uma mulher tá maravilhosa, Verdade. que já tocou e já engrandeceu muita gente que eu nem conheço, mas eu tenho plena convicção disso, então não podia deixar de dar parabéns a essa mulher aqui incrível, que divide a Obrigada, mesa Lari. comigo toda semana. Feliz Dia da Mulher. Ah, Grande mulher. Para vocês também, para nós. Gente, antes que eu chore aqui, vamos terminar com esse episódio. A gente tem outras mulheres para receber nesse mês de março, mês das mulheres. E já quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Já segue a gente aqui, segue todas as nossas redes. É muito importante que você compartilhe um pouquinho do que aconteceu aqui, né? Porque esse é o melhor algoritmo. Então, beijos e até o próximo episódio.